Olá pessoal, vamos à nossa lição de número 9. Hoje o tema é a providência de Deus. Essa doutrina da providência de Deus é uma das doutrinas mais ricas e mais maravilhosas das Escrituras. Vocês entenderão por quê. Ao falarmos de providência, nós temos que lembrar da lição anterior que falamos sobre a criação. Então, resumidamente, antes de falarmos em providência, temos que falar em criação, como acabamos de estudar no vídeo anterior. Qual a relação que existe entre criação e providência? De uma forma bem simples de responder, temos que ter em mente a seguinte observação. Primeiro, Deus criou todas as coisas, mas Deus não somente criou, Deus cuida dessa criação. E é sobre esse cuidado que Deus tem com a sua criação que nós denominamos providência. Resumidamente, nós vamos ver o que é providência. Vamos ao nosso primeiro ponto. A criação continua existindo por si mesma? Essa é a primeira pergunta. A criação continua existindo por si mesma? Como eu falei no início, Deus, primeiro, criou, mas a criação, ela não existe por si mesma. Há necessidade da providência. E a resposta é, de maneira nenhuma. Todas as coisas continuam existindo somente pela providência de Deus. Vamos ao nosso primeiro texto base. João, capítulo 5, verso 17. E Jesus lhes respondeu: Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. E em Atos 17, 28, diz: Porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Com esses dois textos, acabamos de dar como referência para quê? Para explicar que a criação, ela não continua existindo por si mesma. Ela depende de Deus. Ela depende de Deus em sua providência. O que é a providência de Deus? Essa é a pergunta de número 2. O que é a providência de Deus? A resposta teológica é o poder onipresente de Deus pelo qual Ele sustém todas as coisas e as governa de acordo com seu próprio conselho. Vamos conferir Hebreus capítulo 1, verso 3. Está escrito: O qual, sendo o resplendor da sua glória, a expressa imagem de sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Quero destacar a seguinte parte: sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. O que se inclui na providência de Deus? Essa é a pergunta de número 3. Inclui todas as coisas, grandes e pequenas, boas e más, todas as coisas, no céu, na terra e no inferno, todos os atos de homens e anjos. Temos 3 textos de referência: Mateus capítulo 10, verso 20 e verso 29, Salmo 103, 19 e Provérbios 21, versículo 1 e capítulo 16 de Provérbios, versículos 1 e 9. Em Mateus 10, 29 diz: Não se vendem 2 passarinhos por um ceitio, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. Em outras palavras, como por exemplo na NVI, está escrito:
Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. O texto de Provérbios 21 vai nos dizer: o coração do rei é como o rio controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer. Quero destacar a seguinte parte: o coração do rei é como o rio controlado pelo Senhor. E em Provérbios 16, versículo 1, ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta. E no verso 9 de Provérbios 16, diz: em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. A pergunta de número 4, ela diz: que distinções podem ser feitas na verdade da criação? A resposta é bem breve. São 2 palavras: preservação e governo. Ou seja, Deus preserva a sua obra da criação e Deus governa essa obra. O que é preservação? Essa é a pergunta de número 5. É por seu ato que Deus continua dando existência a todas as criaturas que Ele criou. Anotem esse versículo para conferir em outra oportunidade. São versículos um pouco longo e aqui eu vou destacar rapidamente algumas partes. Mas anotem aí, Daniel capítulo 4, versos 34 e 35. Quero destacar o final desse texto. Deus, Ele age como lhe agrada, com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão, nem de dizer-lhe: o que fizeste? Esse texto do capítulo 4 de Daniel vai falar exatamente sobre a vida de Nabucodonosor, e que ele se dobrou, ele se prostrou diante do Altíssimo e ele pronunciou palavras de louvor e de exaltação, reconhecendo que o Criador faz tudo o que quer soberanamente. O que é governo? No caso, o governo de Deus. Essa é a pergunta de número 6. Governo é o ato de Deus pelo qual Ele dirige todas as coisas para o fim que Ele determinou para elas. Atos 15:18 vai nos dizer: conhecidas são a Deus desde o princípio do mundo todas as suas obras. A pergunta de número 7, ela diz: se Deus governa todas as ações dos homens, eles são instrumentos passivos em suas mãos? Não, o homem mantém o pensamento, vontade e agência ativa e é responsável por tudo o que faz. Temos como referência Atos capítulo 2, verso 23 e Filipenses capítulo 2, versos 12 e 13. Em Atos capítulo 2, especialmente o verso 23, vai relatar que todos os acontecimentos que envolveram a morte de Cristo, esses acontecimentos estavam destinados a acontecer. Como está escrito no verso 23, este homem lhes foi entregue por propósito determinado e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando-o na cruz. Ou seja, Jesus Cristo, nosso Senhor, foi entregue por propósito determinado e com a ajuda de homens perversos o mataram pregando na cruz. E em Filipenses capítulo 2, versos 12 e 13, diz assim: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram,
não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. O apóstolo Paulo, ao mesmo tempo que ele diz, desenvolvam sua salvação com temor e tremor, ao mesmo tempo e no mesmo versículo, ele diz, é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar. Esse versículo está de acordo com a resposta da pergunta 7, que Deus governa todas as ações dos homens e que o homem mantém o pensamento, a vontade e a agência ativa e é responsável por tudo que faz. Para um melhor aprofundamento sobre essa questão, especialmente da pergunta 7, eu sugiro que se estude sobre compatibilismo e determinismo bíblico. Vocês irão entender muito melhor essa relação do governo de Deus sobre todas as ações humanas e ao mesmo tempo que o homem é responsável. Não é um assunto fácil, há muitas discordâncias envolvendo essa relação entre governo de Deus e liberdade humana ou responsabilidade humana, e é um assunto que gera uma certa polêmica e que é necessário se estudar um pouco à parte. Por isso que eu sugeri esses temas para que vocês pesquisem: compatibilismo e determinismo bíblico, ok? A pergunta de número 8, ela diz: qual é o conselho da providência para os crentes? A resposta: que todas as coisas chegam a nós pela mão de nosso Pai Celestial, e Ele que faz com que todas as coisas sirvam para a nossa salvação. No profeta Amós, no capítulo 9, versos 8 e 9, vai nos dizer: eis que os olhos do Senhor Deus estão contra este reino pecador, e eu os destruirei de sobre a face da terra, mas não destruirei de todo a casa de Jacó, diz o Senhor. Porque eis que darei ordem e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode grão no crivo, sem que caia na terra um só grão. O contexto de Amós vai nos mostrar que Deus, como um ser justo, ele disse que destruiria a face da terra, mas ele não destruiria de todo a casa de Jacó. Ou seja, Deus está no controle dos detalhes. Esse é o seu governo, da sua providência. E em Romanos capítulo 8, verso 28, diz: e sabemos que todas as coisas contribuem, ou todas as coisas cooperam, juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam. Está tudo debaixo do controle de Deus. Está tudo debaixo da providência de Deus. Nós acabamos de estudar em 8 perguntas e 8 respostas sobre a providência. E no vídeo 10, na videoaula 10, nós veremos sobre o homem no estado de justiça original, ou seja, antes da queda. Então eu te aguardo lá, se Deus quiser. Um grande abraço.